Na segunda parte, vou fazer uma apresentação do nosso convidado, do professor Amadeu. A gente costuma dizer, quando a pessoa, né, ela faz o curso de graduação, principalmente na universidade, que é a prata da casa. Mas o professor Amadeu é o ouro da casa. Porque ele fez a licenciatura em Química, né, pela Unesp, o mestrado em Química Inorgânica, também no Instituto de Química, né, no campus de Araraquara, e o doutorado em Educação, né, para Ciência, pela Faculdade de Ciências aqui em Bauru. Né? Então, ele é o nosso, professor Amadeu Moura Bego, é o nosso ouro da casa. No ano, então, de 2013, ele ingressou na Unesp como docente, né, professor do departamento, lá no Instituto de Química, fez pós-graduação, depois na USP, na Faculdade de Educação, e foi professor visitante também na Escola de Educação em Harvard. E, em seguida, em 2023, obteve o título de livre docente. O professor Amadeu foi convidado também, né, porque ele reúne uma trajetória acadêmica e de execução de diferentes e diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão universitária, que se articulam entre a área de Química e a área da educação. Né, com foco da formação inicial e continuada de professores, equidade educacional, práticas centrais de ensino, organização do trabalho docente e processos e materiais educativos no ensino de Química e que também se transporta para as outras áreas afim. Atuou como assessor na pró-reitoria de graduação no período de 2021 a 24, e atualmente é conselheiro titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Agradecemos a sua presença e convido para assumir aqui a mesa. Na palestra, o planejamento pedagógico no ensino superior, como instrumento coletivo de transformação e fortalecimento da universidade. Obrigada, professor. Ótimo. Agora, aquele é melhor? Vou deixar os dois aqui, porque se falhar a bateria, né? Esse tá bom? Esse aqui está desligado, se falhar... Aqui fica melhor. Muito bem. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria, antes de começar a palestra propriamente dito, né, falar algumas coisinhas. O primeiro aspecto é que toda vez que vem um convite aqui de Bauru, para mim é uma obrigação, tem que abrir a agenda, porque, como a Alessandra comentou, né, eu fiz o meu doutorado aqui, fiquei 4 anos, então aqui eu sinto também a minha casa, assim como o Instituto de Química lá em Araraquara, e me sinto muito confortável, muito acolhido, e adoro aqui Bauru e todos os cursos e os colegas, né, e as colegas que a gente pôde fazer durante todo esse tempo. A segunda parte, né, que eu queria comentar antes de ir para a palestra é a questão do CDEP3, e como eu estou assim, bastante contente com essa atividade, e além de ser aqui em Bauru, o convite ter partido do núcleo local do CDEP3 também foi um outro motivo de eu encarar esse convite como uma obrigação, e eu tinha que estar aqui para poder participar desse momento que eu considero que é um momento histórico, né? E aí já fica um aviso, né? A gente aprendeu lá no cerimonial, no tempo de reitoria, que toda vez que a gente vai fazer um evento e a gente coloca o 1 assim, ó, significa que ele obrigatoriamente vai ter continuidade. Então é o primeiro, e aí vocês já estão se comprometendo a partir de hoje que esse evento ele vai ter outras edições, né? Por que foi tão importante? Quando eu cheguei lá na reitoria em 2001, vocês se recordam, né? Pandemia, retomando a volta semipresencial, presencial e tudo mais. Junto com todos os desafios da pandemia, a professora Maísa me colocou
num desafio, e eu acho que era para meio que testar a nossa capacidade de trabalho lá na Prograde, que ela falou que estava lá na mesa dela e que precisava ser resolvido, que era um tema junto com o problema da pandemia, que precisava andar por conta de diversas pressões. E um desses temas que chegou lá para a gente na Prograde era a questão do antigo IEP-3, e que ele precisava ser estudado por um grupo de trabalho e verificadas todas as demandas, todos os problemas, tudo que foi se organizando ao redor, né, do antigo IEP-3, para que ele voltasse a ter algumas das funções históricas que outras iniciativas tiveram, como, por exemplo, o NEP, né, o CENEP, depois o NEAD, a fusão e o IEP-3. E quando se formou o IEP-3, ele acabou tendo uma configuração, tendo um desenho naquele momento que acabou, vamos dizer assim, apagando ou não organizando de maneira adequada essa experiência acumulada do antigo CENEP e diversas iniciativas relacionadas à formação de professores. Então, eu assumi naquele momento o grupo de trabalho, né, para estudar. Nós fizemos, acho que até a Célia participou, né, de uma das várias entrevistas que nós fomos fazendo, né, Célia, com vários atores relacionados ao antigo IEP-3, levantamos todos os problemas, inclusive problemas que estavam da ordem financeira, jurídica, tal, e o gabinete naquele momento nos deu bastante autonomia, blindou, né, o grupo de trabalho dos aspectos jurídicos e financeiros e acabou deixando o grupo de trabalho concentrado para pensar, de fato, a dimensão didático-pedagógica administrativa do IEP-3 e o que ele iria se tornar. Então, foi um período de mais de 6 meses, com várias entrevistas, estudos, leitura de documento, até que nós chegamos num desenho de como deveria ser, então, a nova coordenadoria, não mais como um instituto a partir da outra perspectiva que existia na gestão, né, do gabinete, que a coordenadoria deveria estar conectada à universidade, portanto, na forma de coordenadoria, né, não como um instituto isolado e que não estivesse conectado à política institucional, até do ponto de vista de financiamento, e que ele tivesse resgatado alguns dos papéis importantes que o CENEP exercia com uma vamos dizer assim, qualidade referenciada na nossa comunidade de professores. Então, o CEDEP-3 acabou sendo configurado, havia uma discussão sobre o nome, a ideia de trabalhar o desenvolvimento profissional e manter, né, as práticas pedagógicas, e como existia o IEP-3, eu não sei se muitos sabem, né, provavelmente os membros do CEDEP-3 sabem, mas esse 3 aqui ao cubo são dos 3 P's, né, que acabaram, e isso talvez alguns químicos, físicos ali no grupo, acaba tendo essas ideias que não são as mais criativas, mas acaba colocando um pouquinho, e manteve a ideia do IEP-3, e outros exemplos como o da Unicamp, também tem o EA2 lá, tal, para manter essa marca. E aí, um dos grandes desafios, quando a gente começou a pensar no CEDEP-3, como que a gente vai materializar aqueles princípios que foram pensados pelo grupo de trabalho e depois aprovado, né, pelo gabinete e pelo CEP, para que não virasse mais uma letra morta lá em normativas que nós temos. E a ideia era retomar essa ideia de atuar em rede e trabalhar com os núcleos locais. E aí, parabéns aos núcleos aqui de Bauru, porque desenvolver um evento desse não é fácil, né? Conseguir que os docentes se mobilizem para participar também é um movimento que tem que ser feito, né? De convencimento, de convite, e fazer acontecer a primeira semana, que agora vai ser a primeira de muitas, já é assim um feito
muito importante, e aí me deixa muito feliz que daquele grupo de trabalho, das várias discussões que nós tivemos que fazer, agora a gente pode ver se materializando e o CDEP3 funcionando a partir de muitos dos princípios que a gente defendia à época, né? Bom, essa foi a segunda coisa. Terceira coisa que eu gostaria de falar, usando a nossa grandiosa professora Adriana Chaves, o que nos une é a prática pedagógica. Estou aqui como um colega que vive vários dos problemas que vocês vivem aqui em Bauru, lá em Araraquara, com esse novo perfil de estudantes, com os novos desafios tecnológicos, com os novos desafios sociais, e estou aqui nesse momento para compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente vem estudando, pesquisando lá no nosso grupo de pesquisa, mas sem trazer e sem ter a pretensão de trazer receita pronta, fórmulas mágicas, porque como o meu ex-orientador do programa aqui dizia, que fala que em educação, por ser um problema obrigatoriamente multifacetado e complexo, há sempre soluções simples e erradas para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Sendo um objeto tão complexo, que é lidar com o ser humano, é lidar com os nossos cursos, lidar com os nossos estudantes, a ideia não é trazer receitas e se colocar aqui como aquele que tem a solução para os problemas que a gente enfrenta nos nossos cursos de graduação. Mas trazer uma reflexão, iniciar uma conversa e que essa semana depois, a partir dessa reflexão, possa ir trabalhando alguns dos pontos apresentados aqui, né? Meu ex-orientador também falava que toda vez que aparece um palestrante que tem uma solução simples, a solução da educação é isso aqui, ou ele está querendo vender livro ou algum software, alguma coisa do tipo. E aí você tem que sair correndo dessas soluções simplistas, né? Bom, então numa perspectiva crítica, nós vamos tentar conversarmos aqui juntos para pensarmos alguns aspectos relacionados ao planejamento. Bom, dividi aqui essa apresentação, como o convite veio e que nós teríamos um público bastante variado, né, de todas as faculdades que nós temos aqui em Bauru, eu tentei fazer uma fala, organizar uma fala bastante geral, para que também não ficasse cansativo e também não tivesse uma linguagem muito exótica, que não tivesse ressonância com a conversa que nós pudéssemos ter aqui, e que cada um desses pontos nós podemos ir aprofundando. Bom, então, uma primeira discussão que eu queria fazer é por que planejar? Depois a gente vai avançando nessa discussão do quando planejar, como planejar e a discussão de final de avaliação e planejamento. Bom, vamos enfrentar aqui a nossa primeira questão, que já só ela demandaria uma discussão que nós levaríamos aqui horas e horas, mas eu vou fazer uma discussão inicial sobre tentar responder essa questão do porquê planejar o ensino. E daí veio o título da palestra, né? Planejar ou não planejar, eis a questão, por conta de alguns aspectos relacionados a essa pergunta. Bom, então, quando a gente pensa em por que planejar, uma primeira discussão que é bastante, eu diria, óbvia e inicial, é que se a gente tem um momento presente e pensa num momento futuro à frente, se nós não formos seguir a filosofia do grande filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vamos seguindo, vamos tocando o barco, vamos tomando uma cervejinha, e se não for a pura inércia que vai nos levar do ponto A para o ponto B, e esse futuro, ele é um futuro projetado, pensado, e você quer alcançar ou transformar uma determinada situação de partida, intrinsecamente demanda planejamento. Então, de uma maneira bastante geral, a gente poderia começar respondendo desta maneira. Amadeu, mas isso daí é bastante inicial, a gente trabalha nos cursos de pedagogia, lá nas primeiras aulas no nosso curso de graduação, mas a partir dessa perspectiva, acho que a gente pode ir aprofundando alguns aspectos interessantes.
Quando a gente vai para os manuais, né, didático-pedagógicos, uma definição bastante clássica é que planejamento ele pode ser entendido como um processo contínuo. Então aqui a gente já vai complexificando algumas das concepções de senso comum que a gente verifica em alguns professores, inclusive professores universitários, sobre o planejamento como uma atividade estanque, mas como um processo contínuo e que vai exigir sistematização e que envolve decisões em relação ao futuro que a gente vai colocar como perspectiva. E aí, contrastando um pouquinho em relação à fala do professor Paulo aqui no começo, toda vez que nós pensamos em objetivos didático-pedagógicos, intrinsecamente nós estamos lidando com objetivos políticos, objetivos sociais e que também são objetivos administrativos em função dos impactos que algumas decisões didático-pedagógicas podem ter. Ora, a decisão de fazer a curricularização da extensão é uma decisão que tem um fundamento didático-pedagógico, mas tem um comprometimento e uma dimensão política e social que é inseparável dessa decisão que foi tomada pela universidade. E a partir dessa decisão que também foi tomada pela universidade, de maneira colegiada, democrática, nós temos implicações administrativas. Por exemplo, agora temos atividades de extensão obrigatoriamente inseridos nos currículos dos nossos cursos de graduação e nós precisamos fazer, em muitas das situações, atividades de campo. Cadê o ônibus? Cadê o transporte? Como que a gente faz para levar os estudantes? Como que a gente vai fazer para estabelecer parceria com as prefeituras, com os movimentos sociais, com os outros entes que nós dialogamos? Então, toda vez que nós pensamos no planejamento, ele é um processo contínuo que envolve tomada de decisão, pensado no futuro, e esses objetivos que vão estar interrelacionados são políticos, sociais e administrativos. Essas tomadas de decisões, elas têm que estar conectadas de maneira indissociável a processos de avaliação em função das decisões que nós tomamos. Se nós formos pensar agora de um ponto de vista de um fundo mais filosófico, o próprio Paulo Freire nos colocava a ideia do sonho visto como projeto. E eu até resgatei o texto do professor José Misael, que é um texto super legal, né? Que ele vai trazer essas discussões do Paulo Freire. E aí o sonho não visto como uma elucubração qualquer, como algo que a gente está sonhando em casa, mas o sonho como um projeto e um projeto coletivo, ele pode ser pensado, o projeto, como uma ação efetiva de tentar tornar realidade muitos dos nossos desejos. E aí você pode dizer, poxa, Amadeu, mas isso é algo que parece óbvio, tal. Só que quando a gente vai para a perspectiva freiriana, essa realidade que se apresenta, ela não é uma realidade imutável. Sendo uma realidade social e colocada pelo conjunto dos homens, ela pode ser alterada. E sendo alterada, não se tratando de imobilismo, demanda do envolvimento das pessoas em função de objetivos estabelecidos, com intencionalidade e consciência, pensarmos no projeto que vai nos conduzir, mesmo que paulatinamente, à perspectiva de transformação que nós nos colocamos. Isso parece uma questão ou bastante óbvia ou inalcançável, mas isso tem muita relação com o nosso dia a dia das nossas unidades. Esses alunos não têm jeito. Eu estou dizendo frases lá de Araraquara, aqui em Bauru, com certeza essas frases não são repetidas, né, pelos professores. Não tem jeito aqui, com essa infraestrutura, faz 20 anos que eu dou aula e os alunos não aprendem. Mudou da minha geração, né? A gente comentou um pouquinho aqui na fala de abertura. Antes sim, que era bom, a gente chegava, né, na sala de aula, os alunos estudavam, tal, mas agora não. Bom, mas antes também podia fumar dentro da sala de aula, tantas coisas que vão mudando, né? Muitas para melhor. Tal. Veja a questão também da nossa universidade, os números, né, que o Juarez trouxe, né? Quem frequentava a nossa universidade, quem tinha acesso a essa universidade pública. Então, se a realidade está posta, e a realidade
ela é tomada como um futuro problemático e problematizável, que não é uma realidade inamovível que está posta pela natureza, é fruto das relações sociais, é claro que tem as relações de poder, nós, enquanto grupo, podemos pensar nesse futuro, não dado a prioristicamente, e num projeto coletivo, com intencionalidade e consciência, nos conduzir às mudanças que nós definimos democraticamente ou que pensamos e almejamos que elas se efetivem. Então, nesse sentido, o planejamento ou o projeto político-pedagógico, os nossos planos de ensino, eles acabam sendo instrumentos de intencionalidade, de conscientização, que podem ser extremamente importantes. Então veja que eu já estou caminhando numa possível proposta de resposta à pergunta do porquê que a gente tem que planejar. Ora, se a gente puder avançar, eu gosto muito dessa citação do professor Saviani, porque ele acaba colocando muitos aspectos nos seus devidos lugares, né? Que para ser cidadão, isto é, participar ativamente da vida da cidade, do mesmo modo que para ser trabalhador produtivo, é necessário ingresso na cultura letrada, na cultura científica, na cultura acadêmica. E sendo a cultura científica, a cultura acadêmica, a cultura letrada, um processo formalizado, sistemático, só pode ser atingido também por um processo educativo sistemático. Então, a escola, a universidade, é a instituição que propicia de forma sistemática o acesso a essa cultura acadêmica, essa cultura científica, essa cultura letrada reclamada pela sociedade moderna. Isso parece algo, repetindo, né? Óbvio, mas muitas das vezes a gente está perdendo como horizonte das nossas práticas pedagógicas. Estando lá na Prograde, nós tivemos uma série de discussões nesse momento de reestruturação dos 136 cursos de graduação, e que a universidade, às vezes, também pode ser pensada como um espaço de vários outros aspectos e abandonar o que eu diria, do ponto de vista da graduação, o seu aspecto central, que é ser esse momento de ingresso ou esse momento de consolidação da cultura científica, da cultura acadêmica e da cultura letrada. E, portanto, nós como professores responsáveis por essa cultura e por esse processo que os nossos estudantes vão ingressar em nível superior agora, não mais no nível da educação básica, nossa grande tarefa é sistematizar esse processo. E sistematizar com bons objetivos, pensando nos métodos, pensando nos instrumentos e, obviamente, pensando em planejar. E aí, ao contrário de outros espaços que dá para a gente seguir com a filosofia do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, também está nos manuais, né, de didática, que a educação formal ela é um processo sistemático e intencional. Então, reclama obrigatoriamente uma prática consciente, explícita, planejada. Pensar em objetivos, conteúdos, meios previamente traçados, métodos e assim sucessivamente. Então, por que o professor precisa planejar o seu ensino? Ora, se nós quisermos sair do ponto A para o ponto B, e esse ponto B é um ponto pensado, idealizado, sonhado por essa comunidade coletiva de professores que está aqui em Bauru, e essa realidade, ela pode ser transformada em direção da nossa intencionalidade, esse processo, no âmbito da ciência, no âmbito da academia, ele tem que ser sistematizado. E sendo sistematizado, o laissez-faire aqui não se aplica. Então a gente precisa conduzir de maneira planejada as nossas ações na graduação. Entretanto, quando a gente vai para a literatura que a gente estuda sobre planejamento e tudo mais, sobretudo na educação básica, mas também se aplica ao ensino superior, duas tendências são apontadas devido a uma série de problemas quando a gente pensa em planejar. Uma primeira tendência é a tendência chamada de tendência tecnicista e, contrastando com essa tendência tecnicista, a tendência de negação. Principalmente na década de 70,
foi muito forte, o planejamento está conectado a essa tendência tecnicista, porque muitas vezes as atividades de planejamento, elas eram baseadas numa psicologia comportamentalista, né? E geralmente produzidas por especialistas e o professor concebido como um técnico. E o planejamento sempre algo estrito, fechado e como um instrumento de controle. Sobretudo num período de ditadura militar, existia até, né, a figura, né, daqueles técnicos nas antigas delegacias de ensino, até o nome já tinha uma conotação, que eles supervisionavam os planejamentos dos professores do que estava sendo ministrado na sala de aula. E como uma resistência a essa tendência tecnicista, muitas das vezes, inclusive a literatura aponta isso quando faz estudos com professores. Se o planejamento é um instrumento de controle, se o planejamento é o espaço da padronização e da tecnificação do trabalho, a gente faz um movimento de negação da atividade de planejar, porque a gente faz uma crítica a esse tecnicismo na educação. Entretanto, tanto uma tendência como a outra acaba reduzindo o papel e a importância do planejamento na nossa prática pedagógica, nas nossas atividades docentes. Então, o que eu venho trazer aqui como perspectiva para pensar o planejamento é que o planejamento de ensino ele pode ocupar um espaço sensível, nevrálgico, imprescindível na ação educativa. Porque o planejamento de ensino, se pensado nessa perspectiva crítica, ele pode envolver decisões, deliberações teóricas e metodológicas fundamentais sobre a nossa prática e, portanto, podem fundamentar e qualificar a atuação docente de sala de aula. E se pensado nessa perspectiva crítica, o planejamento de ensino pode ser, inclusive, desencadeador de inovações pedagógicas. Sei que o termo inovação pode trazer uma série de discussões, mas a gente vem trabalhando a partir de uma perspectiva crítica, inclusive para o termo inovação pedagógica. Bom, então, vejamos esse primeiro bloco. Se nós quisermos sair do ponto A para o ponto B, e isso não seja feito de uma maneira totalmente despretensiosa em relação a esse futuro, ou pensando que esse futuro ele já é dado, não dá para ser transformado, as coisas são do jeito que são, então é um movimento inercial que vai nos conduzir ao outro momento, não faz muito sentido pensar no planejamento. Só se nós assumirmos essas lentes filosóficas, pedagógicas, de que o futuro ele é problemático, ele é derivado das relações sociais, e que a gente pode fazer transformações, essas transformações com intencionalidade e consciência demandam obrigatoriamente atividade de planejamento, porque demanda sistematização, sobretudo num espaço de educação formal. Espero, nessa primeira parte, tê-los convencido minimamente, né, de que é importante planejar. E temos que planejar as nossas atividades. Bom, então, nós vamos para o segundo bloco, pensar então, quando planejar o ensino, Amadeu? Se a gente já tentou responder por que planejar, quando que eu vou fazer o planejamento? Bom, se eu pensar esse futuro só como um produto e o planejamento só como um produto, eu posso assumir perspectivas de planejamento que a literatura nos aponta, que são perspectivas reducionistas sobre a atividade de planejar. Quando a gente vai pensar nas práticas predominantes dos professores, a atividade de planejamento, muitas das vezes, ela é inconsciente e não intencional. Mas como assim, Amadeu? Porque muitas das vezes o planejamento didático-pedagógico e o planejamento de fato que é feito nos departamentos, ele é encarado como uma atividade burocrática. Então eu vou planejar aqui, a Alessandra está me enchendo o saco que eu tenho que entregar lá o documento, tal, preencho, já pego o que está tudo pronto, tal, entrego, e aí quando eu vou dar aula, a minha aula não tem às vezes muito a ver com o planejamento que eu entreguei lá, e eu vou seguindo a partir de um tradicionalismo, daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu vi, e vou seguindo as aulas. O planejamento, nessa perspectiva, muitas das vezes é centrado nas atividades de ensino e no conteúdo.
Veja, muitas vezes a gente vai fazer, nós fizemos várias pesquisas na educação básica com professores e a gente pergunta assim, poxa, o que você está planejando? O que você vai fazer com a sua aula? Você vai lá dar aula, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente vai fazer a transcrição das entrevistas, e depois você faz todo um processo de categorização, pode até usar a análise do conteúdo, como a gente tem usado, quase que 90% do tempo e das categorias, quando o professor fala sobre o planejamento, ele está falando sobre as atividades de ensino. Exemplos. Então, eu vou chegar na sala de aula, eu vou fazer isso, eu preparei um slide, eu vou apresentar esse conteúdo, eu vou fazer isso, tal, e vou trabalhar essa reação química, os fatores que interferem na velocidade de reação, tal, e você vai transcrevendo. E aí, em quase nenhum momento, quando você fala sobre o planejamento do professor e tudo mais, e você vai caracterizar essa fala do professor, aparece a perspectiva da aprendizagem, a perspectiva do estudante. E aí, o planejamento geralmente está centrado em atividades de ensino, o que o professor pretende fazer e o que ele vai ensinar do ponto de vista do conteúdo, mas não no próprio planejamento, o que ele pretende de aprendizagem. Quais são as aprendizagens? O que você quer dos seus estudantes? O que vai ser gerado ao final de todo esse processo? Você pensou no estudante? O que você quer que o estudante aprenda, saiba fazer, desenvolver ao final da sua disciplina? E aí, quando você começa a fazer esse estímulo, aí muitas das entrevistas, das pesquisas que nós temos feito, o professor fala assim, poxa, eu nunca tinha parado para pensar bem nisso. Tinha pensado o que eu vou fazer, eu já tinha dividido a aula, pensei nos horários, na sequência e tal, mas... bom, preciso parar para pensar. Então, essa é uma perspectiva sobre o planejamento. E, em geral, os professores acabam adotando um único livro didático. Infelizmente, essa realidade das apostilas, que estava muito predominante na educação básica, né, que foi devastador, principalmente com esses sistemas apostilados, né, tal. Eu estudei bastante no meu doutorado sobre isso, invadiu o ensino superior. Ainda não chegou nas nossas universidades públicas e nós estaremos aqui para resistir de não chegarem apostilas preparadas e padronizadas para os nossos professores do ensino superior. Mas quando a gente vai para o setor privado, isso é já uma epidemia, já tem levantamentos das universidades privadas aqui no Brasil com sistemas totalmente organizados de aulas modulares e tudo mais. Se às vezes adotar um único livro já é um problema, imagina pegar essas apostilas padronizadas. E aí, essas são muitas das práticas predominantes. Quando a gente vai pensar nas concepções relacionadas a essas práticas, a gente faz esses estudos com os professores, existe uma perspectiva de que o planejamento ideal ele pode ser aplicado em qualquer escola, em qualquer sala. Então existe esse planejamento padrão ouro, como falou do ouro, tem esse planejamento padrão ouro que pode ser administrado para qualquer condição, e o bom planejamento é aquele que não é modificado. Então eu faço o planejamento só no comecinho do ano, e não é necessário modificar a estrutura de um determinado livro didático. Vejam, todos esses aspectos estão conectados a uma concepção de planejamento que a gente poderia dizer uma concepção reducionista e, em muitas das situações, uma concepção técnica sobre o planejamento de ensino. A partir dessa obra seminal do professor José Contreras, ele trabalha a ideia de autonomia dos professores, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu um estudo e uma proposição de categorias analíticas para a gente pensar o planejamento de ensino a partir de 3 racionalidades que são apresentadas pelo professor José Contreras. E aí, basicamente, para a gente não tomar muito tempo, no livro Autonomia de Professores, o Contreras vai apontar 3 grandes racionalidades. Toda categoria analítica ela sempre tem algum prejuízo do ponto de vista da complexidade, mas elas nos ajudam a pensar a realidade e ter um poder explicativo muito grande, né? Racionalidade, em termos de conceito, por Contreras, de maneira bastante rápida aqui e geral, é
a forma de conceber, compreender e operacionalizar uma determinada atividade. Nesse caso, como eu compreendo e como eu estruturo a atividade docente. E aí, essa racionalidade hegemônica, ela acaba pautando muitas das maneiras como a gente compreende o que é a atividade do professor e, portanto, quais devem ser as condições para ele exercer essa atividade e esse trabalho. Dentro da perspectiva da racionalidade técnica, o professor é concebido como um técnico. Então, qual que seria a função de um bom professor técnico? Muito característico na década de 70, né? Dentro da perspectiva behaviorista. É um professor que vai aplicar de maneira bastante eficaz tudo aquilo que é produzido pela ciência, e a ciência pela ótica do positivismo, e, portanto, existe uma maneira correta de se realizar determinada atividade. Eu brinco sempre com os meus estudantes lá no curso de Química, que, levado ao extremo, eu vou dar aula de cinética química, os alunos têm que estar organizados em determinada maneira, a temperatura da sala tem que estar de tal maneira, tem que estar vestido com determinada roupa, porque se você pegar os manuais de didática técnica, né, da década de 70, a gente tem lá no Instituto de Química na biblioteca, tem essa questão de preocupação com a roupa, como que tem que falar, qual que é a posição e tal. Você lê e são realmente orientações prescritivas, assim. Então coloca os estudantes todos organizados, existe uma maneira correta do aluno aprender o que é cinética química e quais são os fatores que interferem na velocidade de uma reação, os exemplos, a técnica específica. Eu desenvolvo essa aula. Quando der 50 minutos, eu pus o ponto final na lousa e garanti que todos os estudantes aprenderam. Claro que eu estou fazendo uma caricatura, né? Mas quando você pega esses manuais, né, de didática tecnicista e essa concepção, ela acaba trazendo muito essa perspectiva do professor como um técnico. E, portanto, existe um especialista que vai pensar os processos educacionais e esse professor ele vai reproduzir com a máxima eficácia possível. Se a gente parar para pensar no que vem acontecendo na nossa rede estadual, em várias outras escolas por aí, não está muito distante do que foi criticado por muitos anos na década de 70. Mas vejam, pessoal, por que eu estou trazendo isso aqui para a nossa reflexão dessa semana? Porque muitas das vezes o planejamento ele pode ser pensado dentro de uma racionalidade técnica, dentro dessa perspectiva. E para nos ajudar a pensar o planejamento a partir de 3 racionalidades, nosso grupo lá a gente desenvolveu esse framework aqui da gente pensar em 5 categorias: temporalidade, funcionalidade, pessoalidade, situacionalidade e criticidade. Dentro da racionalidade técnica, quando que eu faço o planejamento? Sempre antes da atividade educativa. Qual que é a função? Ditar ou dar as linhas de como deve ser a atuação docente em sala de aula. Do ponto de vista da pessoalidade e da situacionalidade, pessoalidade geralmente ele não é feito pelo próprio professor. Não há autoria sobre esse planejamento. Ele é pensado por um especialista externo. E aí chega para o professor aplicar esse planejamento que foi pensado. E muitas das vezes você fala assim, mas isso é um limite. Muitas das vezes, mesmo que inconscientemente, nós, professores, podemos adotar essa postura em relação ao planejamento, quando, por exemplo, de novo, vou falar coisas que acontecem em Araraquara, aqui em Bauru não acontecem, né? Nós pegamos aulas prontas, que o nosso orientador já tinha os slides. Então eu vou... Não tem aí os slides lá da disciplina, porque agora eu vou dar. Ou então quando a gente pega um livro didático do ensino superior e segue esse livro sem fazer reflexões em relação a esse livro. Porque ele foi pensado pelo autor do livro didático, não pensado por você. Então não há autoria do ponto de vista da pessoalidade. Do ponto de vista da situacionalidade, o planejamento ele não é pensado para o contexto. Ele não é pensado em contexto. Muitos dos professores lá no Instituto de Química, em Araraquara,
que é uma unidade de referência, né? Pesquisa internacionalizada e tudo mais. Aí eles falam, pô, esses alunos aqui, porque lá em Harvard, lá em Oxford, lá na Universidade de Paris, você não está dando aula lá, você está dando aula aqui, na Unesp. Inclusive, os alunos que estão lá não estão tendo aula com você, né? Que é os alunos de Oxford, vai dar aula em Oxford. Aí, mas não sei se eu consigo ir para... Piada à parte, brincadeira à parte. Assim, pô, mas lá, quando a gente pensa em situacionalidade, a gente está planejando em contexto. E a gente não está planejando para um aluno idealizado por uma condição outra de uma experiência que eu tive no exterior. Estou dando aula para os nossos alunos aqui, né? Em Araraquara. Está fazendo menos 2 graus lá fora, está fazendo 30 e tantos graus, e assim vai. E do ponto de vista de criticidade, é um planejamento totalmente acrítico. Eu vou avançar um pouquinho aqui na discussão. Dentro da racionalidade prática, há uma negação da perspectiva técnica, de que o fenômeno educativo ele não é um fenômeno meramente técnico. Todo mundo que dá aula aqui há muito tempo sabe, quando eu entro na sala de aula, tudo rolou muito bem nessa turma e foi tudo muito bacana. Eu mudei de turma, usei a mesma abordagem, já foi tudo por água abaixo, né? Porque a gente, assim como cada um aqui tem uma impressão digital e um RG, né, vocês têm maneiras de interagir com o professor e com o conteúdo, e que aí, portanto, essas prescrições técnicas e essa ideia de um planejamento, que é uma bala de prata, não faz qualquer sentido na perspectiva do ato educacional e educar seres humanos, e ainda mais quando você não quer meramente reprodução, como a gente faz às vezes nos cursinhos pré-vestibular, essas práticas que a gente conhece. Então, na racionalidade prática, o fenômeno educativo ele é singular e altamente complexo, então, portanto, eu preciso pensar para onde eu estou atuando. Então, do ponto de vista de temporalidade, eu já vou pensar o planejamento em processo, não o planejamento como um momento estanque feito por um especialista. Do ponto de vista da funcionalidade, o planejamento vai ser um documento ou uma atividade fundamental para dar as balizas da minha reflexão. Veja, olha como que muda a perspectiva. Como uma receita, orientações do professor, mas as balizas para a minha reflexão e para fundamentar a minha prática pedagógica. Do ponto de vista da pessoalidade, ela tem que ser autoral. Se sou eu que vou dar aula, tem que ser feito por mim o planejamento. Porque por mais que seja um grande especialista lá na Secretaria de Educação ou lá na reitoria fazendo um planejamento perfeito, depois quem vai estar na frente dos meus alunos, interagindo e relacionando com os meus alunos, sou eu, não é o especialista. Se o especialista quer planejar, planeja e vem dar aula então depois. Né? Aí diminui um pouquinho a nossa carga horária, né? Porque tem estado alto. Então, do ponto de vista da pessoalidade, ele é autoral, e situacionalidade eu planejo especificamente para o meu contexto e não planejo pensando num planejamento estatisticamente generalizável, mas um planejamento in loco. Só que qual é o problema? O problema da criticidade. Geralmente, na racionalidade prática, o professor pensa o seu planejamento de acordo com o seu público, com o seu contexto, mas com uma atividade individual. E a reflexão se fecha nele mesmo e na prática dele mesmo, e não numa perspectiva mais ampla de planejamento. E daí o título, né, da nossa semana aqui ser um título muito legal. Veja, dentro da racionalidade crítica, a ideia é que eu tenho que planejar em processo, o planejamento ele vai fundamentar a minha prática e não deixar ela restrita, ela tem que ser autoral, eu estou fazendo por um contexto, só que agora do ponto de vista da criticidade, a prática docente não se dá em uma bolha, ela não se dá no vácuo. A prática docente se faz num contexto social mais amplo e depois num contexto institucional. E esse contexto institucional está conectado a um projeto político-pedagógico, está conectado a uma comunidade em que o meu planejamento se articula a
perspectiva da instituição em que eu estou trabalhando. E aí, mais do que eu pensar na minha prática pela minha própria prática, é a prática em contexto e a prática em contexto profissional. E nesse contexto profissional, a minha autonomia de planejamento se conecta à autonomia do conselho de curso, que se conecta à autonomia da instituição e que precisa ter relação entre todos esses elementos. Então vejam, pensar o planejamento com as lentes da racionalidade crítica tem uma série de implicações, né? De novo o professor Misael aqui, né? Como a existência humana, o projeto jamais toma forma definitiva, acabada, porque todo projeto, como a existência, não escapa à historicidade, à contingência de um mundo em constante transformação. O projeto é, em síntese, a maneira de superar o contexto existente, criando o novo pela razão, emoção e ação. É a maneira que os humanos respondem à situação, ao contexto em que vivem. Portanto, a ideia do projeto como um projeto em movimento. E em movimento num contexto dado. Muito bem. Então, nós temos defendido o planejamento numa nova perspectiva, o planejamento, por exemplo, integrado à pesquisa. Concebemos, então, o planejamento como uma ação, planejar uma ação política e ética, que envolve valores e envolve necessariamente a comunidade acadêmica. Portanto, precisa ser uma atividade consciente, tem que ser objetivo e simples para ser funcional e factível, mas tem que ser contextualizado. E pensando o planejamento como uma ação reflexiva, interativa e contínua, permeada pela avaliação e revisão constante do processo. Há uma grande premissa sobre a ideia de planejar nessa perspectiva, que não são atividades pontuais e isoladas que promovem a aprendizagem, mas um processo sistematizado de maneira crítica e fundamentado científica e pedagogicamente. Fácil fazer isso? Não. E aí, o que nós precisamos? De trabalho formativo, de reflexão, de trabalho conjunto. E aí está o papel fantástico que o CEDEP 3 pode cumprir, né? E as nossas ações e os nossos colegas podem nos ajudar a avançar nesse sentido. Bom, então, quando a gente pensa no planejamento, e eu vou conectar lá com a fala do... agora eu não sei se foi o Paulo ou se foi o Juarez que acabou dizendo, mas acho que foi o Juarez, né? Quando a gente vai fazer o planejamento, qual que é a situação de partida? Então a gente pode ter diagnósticos, recursos, o contexto. Então foi uma parte do Juarez e uma parte do Paulo, né? Estou planejando de novo para esse contexto, que tem essas salas de aulas, que tem esses laboratórios, que tem esses estudantes, que tem essas condições. Eu estou planejando para esse contexto específico. Então, às vezes, uma etapa inicial de diagnóstico, de discussão, de debate, pode ser fundamental. E aí, se a gente pensou, como o professor Misael colocou, o planejamento na historicidade e o planejamento em processo, aquela aula que eu planejei para o aluno da década de 80, não é mais o aluno da década de 80 que está aqui, né? Aquela aula que eu planejei para os alunos, olha, a gente não precisa ir longe. Pré-pandemia, todos vocês estão vendo isso, né, na prática. Para o aluno pré-pandemia não é mais o mesmo aluno que está aqui, vieram com milhares de outras situações e problemas antes da pandemia. Né? Assim, foi uma mudança, que eu diria até um pouco assustadora para nós, como docentes, mas esse movimento aqui é importante. E aí essa atividade coletiva, pensada para essa semana, eu diria que ela é fundamental. E aí Bauru acertou assim em cheio, porque é o momento da gente conversar e pensar sobre os nossos estudantes. Levantar, pensar nesses dados, né? Diagnóstico. O planejamento, ele pode ser pensado no processo. Ah, planejei, o melhor planejamento é aquele que eu não mexo, que eu fiz certinho, tal. Tava lá, a aula tal, nessa semana, aula tal, nessa tal. E vou chegar aqui num produto. Posso pensar em processo, mas também como um produto, não tem problema nenhum. Então, como que a gente
pensa o planejamento atravessado por essas diferentes fases, né? Eu estou conversando aqui com colegas, docentes e muitos aqui que são pesquisadores e pesquisadoras de muito respeito, né? Como a Unesp é conhecida por isso. E às vezes quando a gente vai para abordar, põe o chapéu da pesquisa, vai para a abordagem da pesquisa, a gente faz certinho, né? Os engenheiros que me ajudem aí, né? Não, tem que pensar em todas as condições iniciais, tal, eu vou acompanhando, porque daí eu tenho que fazer correções no processo, e aí depois eu vou avaliar. E aí quem está trabalhando na pesquisa social, não, eu tenho que primeiro fazer um levantamento bibliográfico, conhecer bem o estado da arte, sei o quê, fazer acompanhamento da minha pesquisa, não dá para depois... Mas quando a gente vai para a prática de ensino, às vezes a gente tira o chapéu do pesquisador e esquece de toda a complexidade do processo, né? Enquanto que a gente poderia ter uma abordagem mais crítica, mais contextual e processual sobre o planejamento. Bom, então, prometo que eu estou indo para o final agora e daqui a pouquinho eu paro de falar. Essa última parte aqui ela é mais rápida. Como planejar? Vou começar com uma anedota, uma piadinha. E como tem docentes mais novos aqui na sala, talvez precise de uma contextualização, né? Não sou tão velho assim, mas eu peguei essa fase. A minha avó trabalhou no fórum em São Paulo desta profissão aqui que não existe mais, né? Que é o ascensorista, né? Então, antes, acreditem, quem mais novos aqui, né? Você entrava no elevador, ele não subia só de você apertar o botão, né? Tinha um ascensorista, muitos eram analógicos, né? E o ascensorista que te levava até um determinado andar, porque tinha um perigo, tinha que saber executar, parava no andar e aí você descia e tudo mais, né? Minha avó trabalhou muitos anos e eu adorava, quando minha mãe trabalhava, eu tinha que às vezes ficar com alguém, ficava lá com a minha avó no fórum e a gente ficava ali, eu e meu irmão, com ela subindo e descendo com o elevador. Bom, feita essa contextualização, agora vem a anedota, né? Quando a gente pensa em como planejar. Dizem que um português, tem que sempre tomar cuidado com as anedotas agora, mas é uma anedota singela, né? Dizem que o português saiu correndo, estava muito atrasado, chegou lá no edifício, entrou no elevador e estava lá ascensorista. Por isso que precisava saber o que é ascensorista, né? Estava lá ascensorista no elevador e ela perguntou, para qual andar, senhor? Aí ele falou assim, tanto faz, eu errei o edifício. Nossa, eu achei que agora tem uma explosão no público, pensei que eu preparei como ponto alto da palavra. Brincadeiras à parte. Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por que essa discussão e essa anedota aqui, que deveria ser o ponto alto da palestra, né? Porque assim, como que eu vou planejar, né? E o que eu vou fazer no meu planejamento? Bom, uma primeira discussão é para onde você quer ir. E aí vem toda a discussão que a gente estava trazendo nessa palestra, né? Qual é a intencionalidade? O que você pretende com a sua disciplina? E aí a gente pode ir complicando um pouco essa discussão. Se eu quero chegar com a minha disciplina num determinado futuro pensado, problemático, que pode ser transformado, eu tenho que trabalhar com as pretensões educativas e a realidade objetiva que se apresenta como nós discutimos dentro de uma perspectiva de racionalidade crítica. Então, a definição de objetivos didático-pedagógicos, uma das primeiras etapas do planejamento, é você mirar um ideal, mas que necessita balizar-se por um real que se apresenta. E quando a gente pensa nesse real que se apresenta, se a gente quer fundamentar o nosso planejamento, um primeiro aspecto importante é conhecer essa realidade objetiva, né, para analisar, fundamentar essa ação de planejamento e que pode reforçar, mas também pode ajudar a transformar essa realidade objetiva. E aí a gente sabe que o trabalho docente ele está num contexto sociopolítico mais amplo e tudo isso tem influência no nosso trabalho. Portanto, a gente precisa pensar
nas dimensões do planejamento e como essas dimensões do planejamento estão interconectadas e quais as tensões e ruídos ou possíveis diálogos que podem existir entre essas três relações. Veja, do ponto de vista dos manuais de didática, o planejamento educacional, ele é uma atividade de responsabilidade mais direta, vamos dizer assim, da gestão educacional. O planejamento curricular da instituição de ensino e o planejamento de ensino, uma responsabilidade do professor. Em ambientes mais centralizados, você pode ter movimentos de ingerência das diversas dimensões relacionadas ao planejamento nas outras dimensões, em que pode aumentar a autonomia docente ou diminuir a autonomia docente. Em ambientes mais tecnicistas e de maior controle e menos democracia, geralmente a gestão educacional, além de definir o planejamento educacional, começa a ter grande ingerência e interferência no planejamento curricular e, em algumas situações, inclusive no planejamento de ensino. Quando a gente vai para a educação básica, ensino médio, ensino fundamental, o movimento de destituição da autonomia docente já está em tal nível que hoje em dia está sendo determinado, inclusive, o planejamento do professor. Você chega nas salas, tem as apostilas, além das apostilas agora, não sei se vocês têm acompanhado o noticiário e tudo mais, estão sendo planejados, inclusive, o PowerPoint, né, o PPT do professor, para ter o máximo de controle da sequência. Nas nossas universidades públicas, nós temos ainda resistido bastante e eu quero entender que nós valorizamos muito a autonomia docente e que se a Prograde ou o CEDEP3 vier com um currículo pronto que deve ser seguido, nós tenhamos que resistir, né? Falar, não, nada disso, porque quem determina é a nossa instituição. Inclusive, teve um grande debate durante a curricularização da extensão, eu estava lá na Prograde, que muitos falaram, tem que fazer extensão, tem que sei o quê, não sei o quê. E agora a reitoria e o gabinete estão dizendo o que a gente tem que fazer. Bom, foram pensados alguns princípios, porque era uma determinação legal, né, definida pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, mas a maneira de fazer a curricularização da extensão, se ia ser com disciplina, se ia ser com qualquer outro componente curricular, se ia ser com ACEU livre, tudo isso foi delegado por várias resistências às unidades, de modo que a Prograde não determinou nenhuma linha de qual disciplina e qual a sequência do currículo que deveria ter colocado. Entretanto, porém, contudo, todavia, vêm as discussões de que, num ambiente de mais autonomia e menos centralização, e num ambiente democrático, a gente precisa pensar o quanto é importante que os atores do processo participem e influenciem as outras dimensões de planejamento. E aí vem o elefante na sala que a gente precisa debater e talvez isso possa ser uma grande discussão a ser feita nessa semana. Nós precisamos ter integração entre todos esses elementos por conta da coerência. Eu sei que existem tensões. Não concordo com esse PPP que foi determinado para mim. Bom, uma primeira pergunta é, em que medida você participou da construção do PPP? A outra pergunta é, você conhece o PPP? A terceira pergunta é, a sua disciplina está alinhada ao PPP? Ou se não está, em que medida? Vários desses elementos são extremamente importantes. Eu sei que há tensões, porque há uma série de concepções aqui e que nem sempre no embate que deve ser democrático, a gente tem as mesmas ideias e as mesmas perspectivas de universidade e para o nosso curso, mas num ambiente colegiado e democrático, a máxima participação nessas decisões é a garantia de que minimamente nós estamos alinhados sobre o que a gente pretende com a nossa profissão, o que a gente pretende com o nosso curso,
como o meu plano de ensino está conectado a esse curso, para depois se materializar na relação professor-aluno. E aí, eu preciso fazer uma outra anedota, né? Mas eu acho que essa não era tão legal quanto a outra, então essa vai ser um outro desastre. A gente participou da curricularização da extensão, 136 cursos, e aí foi uma decisão que a Unesp tomou, muito corajosa, mas ao mesmo tempo olhando para trás com um certo grau de insanidade. Porque foi 136 cursos, nós estávamos lá na Prograde, equipe reduzida, voltando da pandemia, precisava fazer por conta de não deixar os nossos cursos irregulares. E aí imagine 136 cursos tramitando ao mesmo tempo em todas as instâncias de aprovação lá na reitoria, tanto as locais e depois as centrais. Foi assim, olha, bom, não dá para dizer que foi muito difícil. E além disso, a gente fez muita reunião com coordenadores de cursos, coordenadores e coordenadoras de curso. E aí, alguns coordenadores super legais, sabia tudo do curso, tinha pensado, tinha lido as orientações curriculares oficiais, tinha visto as diretrizes curriculares nacionais do curso, tinha lido a legislação, tinha debatido com os colegas e tal. E tinha outros coordenadores que, assim, mas PPP, o que é esse negócio que a Prograde está enchendo o saco aqui? Então, tem que fazer isso. Mas não, calma. Tem que colocar por conta de uma determinação legal. Você já leu as diretrizes curriculares nacionais do seu curso? Não, mas tem isso? Onde que eu acho isso? A gente tem que fazer todo um trabalho de discussão e nem sempre a relação entre pares, né, com os nossos colegas, ela era das mais tranquilas, né? E nós estando lá na Prograde, tem que manter sempre a compostura acadêmica, né? E aí vem a anedota, né? Nós criamos, eu principalmente criei, uma taxonomia dos seres, a partir dessa experiência de relacionamento com mais de 136 coordenadores. É que existem os seres humanos, os semideuses, os deuses, os juízes, os desembargadores e os professores doutores. O quanto é difícil, às vezes, lidar na nossa comunidade com os nossos colegas, que nem sempre vêm da maneira mais polida, dialogar e conversar, ainda mais quando tem prazo e as coisas estão rodando. Então, é super legal e fica um convite, agora mais do que uma obrigação, como às vezes os coordenadores de curso têm, ler as diretrizes curriculares nacionais ou as deliberações do nosso curso. Então, o curso de engenharia elétrica, o que diz essas diretrizes? Dali, às vezes, pode tirar muita inspiração para a organização das nossas disciplinas. E entender o todo. O que está pensado nacionalmente? O que está pensado no Estado? Né? Depois, qual é o nosso projeto político-pedagógico? Se eu não participei dessa vez, pelo menos entender o que está colocado lá. O que a nossa comunidade pensou? Qual era o sonho projetado pela nossa comunidade naquele momento histórico? E se eu não concordo com aquele projeto político-pedagógico, numa próxima oportunidade, como eu participo da construção desse projeto político-pedagógico? Como que eu interfiro para parte do meu sonho constituir esse sonho coletivo que é do nosso projeto político-pedagógico? Ah, Amadeu, mas eu não quero ler isso, dá trabalho. Bom, então, são concepções, né? E aí o meu plano de ensino está conectado a esse projeto político-pedagógico, e aí o nosso plano de aula com que a gente guarda a coerência com tudo isso. Veja, se eu vou naquela perspectiva tecnicista, vou na biblioteca, estou acostumado, pego um livro-texto e sigo esse livro-texto, às vezes esse livro-texto não está alinhado com nada que foi pensado e assim sucessivamente. Então, são reflexões muito importantes que nós precisamos fazer, e aí sim, o trabalho coletivo e o planejamento coletivo como um instrumento de transformação. Eu vou pular esse daqui. E aí, a ideia é o seguinte. Uma pergunta e um exercício, embora simplista, mas que nós possamos fazer aqui. Ó. Nesse percurso formativo, que é o currículo do meu curso, que é o projeto político-pedagógico do meu curso, qual que é o perfil do ingressante? E qual é o perfil do egresso? Se a gente quer
transformar a realidade para produzir esse tipo de perfil do egresso, quais os compromissos que nós assumimos enquanto curso, o que é esse percurso formativo que a gente pensou enquanto comunidade acadêmica para levar os nossos estudantes até lá, e aí qual é o papel da minha disciplina aqui. E uma analogia que nós podemos fazer é o quanto que é complicado e quanto que é difícil a corrida de revezamento. Quanto que tem que estar integrado o conjunto de atletas, como são os 4, né? E como eles têm que um conversar com o outro, até um sentido, eu estava vendo alguns depoimentos num documentário que estava assistindo, por isso que eu pensei nessa imagem, né? De como às vezes o movimento do corpo da atleta anterior e o tipo de barulho que ela faz, às vezes eles usam muito a audição, já sabe onde que está a mão para pegar e sair. Então, usando essa analogia, mesmo com os riscos da simplificação, quando eu peguei uma turma de um professor que chegou na minha disciplina, como que eu vou trabalhar com esses estudantes para depois entregar para a continuidade do curso, né? Isso exige cooperação, trabalho coletivo, né? Fortalecimento das nossas decisões e do nosso trabalho enquanto um curso. Porque senão, o que às vezes a gente fala assim, nem sei de onde que está acontecendo, nem sei qual que é o PPP, de onde que está vindo, que turma que é essa, e como que eu entrego isso, e além de atrapalhar a minha equipe, eu já atrapalho aqueles que seriam os campeões, né? E assim sucessivamente. Bom, então, planejamento e avaliação, prometo que eu paro de falar. Se nós pensarmos o futuro como um mero produto, a avaliação do nosso planejamento pode ser pensado como as provas tradicionais, quantitativas e verificatórias. Bom, então, é aqui, para chegar aqui, vou ver se quem chegou aqui. Quem ficou para trás, tudo bem, vou ver aqui e verifico. Entretanto, a gente precisa manter a coerência e a integração entre esses 3 elementos. Quais são os referenciais do nosso currículo, qual é o papel da nossa disciplina, qual é o meu planejamento de ensino e qual é a avaliação que eu pretendo fazer. Às vezes a gente vai para planos de ensino e currículos super legais e tem objetivos ali super bem estabelecidos. Eu quero formar cidadãos críticos, preparados para o século XXI, que transformem a realidade e que produzam inovação. Caramba, que legal, eu quero fazer essa disciplina. Aí como que eu avalio se ele é um cidadão crítico, criativo? Faço uma prova do tipo teste e verifico se a nota é 0, ou 10, ou 5, ou 6. Então, a avaliação, ela, dentro de todas essas relações, ela cumpre um papel fundamental nesse tripé para a gente ter coerência no planejamento. Então, você pode pensar avaliação de partida, avaliação no processo para redirecionamento, retroalimentação, avaliação também, inclusive, para verificar os aspectos que foram pensados para aquela disciplina. E aí são diversos os instrumentos, isso daria uma outra palestra de uma tarde inteira. Instrumentos que podem ser quantitativos, qualitativos, mistos, para a gente poder fazer a avaliação da aprendizagem. E tudo isso pode ser alvo depois de discussão e de demanda, inclusive, para o CEDEP3, de trazer especialistas em avaliação nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, do ponto de vista de operacionalizar, planejei. Muitas das vezes a gente não compartilha com os estudantes o nosso planejamento, os nossos objetivos, as nossas pretensões. E às vezes a prova é o momento da pegadinha, né? Pegadinha! Poxa, mas os alunos não estavam nem preparados, nem sabiam o que foi pensado na disciplina, né? Então compartilhar o planejamento também é um instrumento importante. E aí, refletir sobre o que funcionou, isso num movimento de interação. Não é numa meta de perfeccionismo, dentro da perspectiva tecnicista, mas de comprometimento, de implicação e crescimento com os nossos estudantes em processo de ação, reflexão e ação.
Bom, então, como síntese, o planejamento, na nossa perspectiva, deve ser entendido como um processo contínuo, intencional e crítico, não apenas como uma exigência burocrática. O planejamento é fundamental na prática docente que se queira comprometida, ética e politicamente orientada. Deve ser flexível e contextualizada e construída de forma reflexiva e, sempre que possível, de maneira coletiva. A avaliação deve ser integrada ao planejamento desde o início, sendo formativa, processual e, sempre que possível, pensando em múltiplos instrumentos. O objetivo final, então, das nossas ações de planejamento pedagógico é a melhoria da nossa prática, o nosso desenvolvimento profissional e o nosso compromisso fundamental, que é a democratização do ensino superior e a emancipação dos nossos estudantes. É isso, muito obrigado pela atenção de todos. Fico à disposição, não sei como é que está o tempo, para questões e debate. Muito obrigado.